Bom, esse vídeo a seguir mostra a nossa estratégia da Shaws, né, para poder estruturar, né, a natureza financeira e como que isso impacta no fluxo de caixa, né, dentro do sistema, né. Vamos mostrar aqui também como que a gente implementa, né, o fluxo de caixa provisional do período de compra, período de venda, né, dentro do sistema de gestão e como que a gente extrai dados, né, dentro do sistema, né, elaborando indicadores, né, dentro de uma ferramenta de BI, extraindo os dados diretamente do Proteus, tá? Então, o que acontece? Quais são os desafios, né, que normalmente as empresas, os clientes da TOTVS se encontram, né? Primeiro, a questão da integração, né, com o sistema, com os diferentes modos do sistema, né? Então, por exemplo, é importante você, dentro do fluxo de caixa, todo período de compra é um possível desembolso financeiro, né? Então, isso é bom você ter essa visão, né, dentro do fluxo de caixa, dentro do BI, do impacto, né, desse provisionamento, né, e também os períodos de venda, né? Então, a importância de dar manutenção nos períodos de venda, períodos de compra, né, e assim por diante, né? Outro calcanhar de Aquiles é a estrutura de naturezas financeiras, né, dentro do sistema. Normalmente, a TOTVS utiliza a natureza para poder contabilizar, né? E também para poder calcular impostos, né? Com o configurador tributário, isso não há mais necessidade, inclusive, mais, né? Isso é feito tudo no configurador tributário. Então, o que acontece? Você tem um enorme número de naturezas financeiras, né? Temos encontrado clientes, na hora que a gente implementou essas melhorias, né, com mais de 400 naturezas financeiras. Outra questão é que a gente encontra a natureza do tipo adiantamento a fornecedor, né? Adiantamento a fornecedor é uma operação financeira. Você está adiantando o quê? Para comprar matéria-prima, para poder contratar um serviço. Essa seria a natureza. O próprio tipo do título, né, que é PA, pagamento antecipado, já fala que é um adiantamento, né? Então não precisa criar o PA e uma natureza para isso, né? Ficou redundante. Aí você perde a funcionalidade de agrupar aquela saída, né? Aquele adiantamento pelo tipo de saída que foi feito, né? Foi feito para comprar que matéria-prima, né? E assim por diante. E fazer o processo de forma automatizada, né? As empresas têm essa dificuldade, né, de como não consegue estruturar o fluxo de caixa dentro do Proteus, elas fazem o processo no Excel, né, de forma manual. Isso toma tempo, né, do teu colaborador dentro da operação, que poderia ser do gasto com outras atividades, né, dentro da operação. Então, a gente trabalha esse processo todo, né, então período de compra, período de venda, período de compra, né, título sem aberto, né, a gente entra com modos de contratos também, que é interessante, dentro do fluxo de caixa, né, para fazer uma projeção, né, do fluxo de caixa dentro da operação da empresa, né. Aqui, depois vocês vão receber a apresentação, temos vídeos, né, mostrando como que a gente reestrutura as naturezas financeiras, né, o protótipo e também o indicador, né, no Power BI, né, para poder extrair vários indicadores de fluxo de caixa, né, dentro da extração de dados dentro do Proteus, tá? Aqui alguns cases, né, alguns clientes que já implementaram isso dentro da Shaws, né, que utilizam Proteus, né, e trouxeram a agilidade na análise, né, do fluxo de caixa dentro da operação. Como que é a estratégia, né, para poder a gente implementar isso nessas empresas, nesses clientes? Primeiro, a gente fez uma reestruturação, né, da natureza financeira. Então, a gente criou um protótipo, né, vai estar nesse vídeo aqui, né, com a nova estrutura de naturezas, né, sempre focando ter uma visão de entrada e saída, né, e aí a gente reduz de 400 naturezas para 90 no máximo, né, já contando as naturezas sintéticas, né. Com isso, a gente utiliza uma funcionalidade do Proteus, que é a visão gerencial financeira, né. Então, lá no sistema de gestão, no modo financeiro, tem um cadastro que você faz tipo um depara, né? Então, a gente cadastra a estrutura nova, né, com a visão gerencial e amarra na estrutura atual que a empresa tem. Pode ser que ela tenha 200, 300 naturezas, é feito tipo um depara. E baseado nessa visão gerencial, né, é muito bom porque a gente implementa a extração de dados pela visão gerencial e não precisamos mexer na estrutura atual da empresa, né? Até porque tem hora que os lançamentos padrões estão amarrados às naturezas e tudo mais, então tem menos impacto, né,
nessa visão. Não precisa mexer nesse cadastro, né, de naturezas no Proteus. A gente faz uma visão gerencial da estrutura nova, né, que foi aprovada no protótipo, e baseado nessa visão gerencial, a gente elabora a extração de dados, né? E, né, novamente, né, a importância de colocar os pedidos de venda, pedidos de compra, dentro da visão, né, do fluxo de caixa, né, para poder ter uma projeção a longo prazo, uma visão antecipada, né, dos compromissos, né, ou das receitas que a operação tem, mesmo ainda não tendo emitido o documento de entrada nem a venda, né. E, por fim, a elaboração do indicador de gestão, né, no BI, onde a gente tem esses vídeos, né, mostrando, né, para vocês conseguirem visualizar os dados de forma gerencial, e o próprio diretor da empresa não precisar logar no Proteus, né, para poder extrair o fluxo de caixa, né, ele pode via celular, né, via uma ferramenta de BI, de forma simples e rápida, analisar como que está o indicador, né, sem a necessidade de entrar no sistema de gestão. Então é isso, né? A ideia é essa, explicar para vocês como que a Shalse implementa isso. A gente tem um QR Code aqui, você pode marcar uma call comigo, né? Você vai ter acesso à minha agenda, né? Para a gente poder bater um papo, ver os desafios que vocês têm dentro da operação, tá bom? Muito obrigado.